Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por um dia como este, onde queres se revelar a nós mesmos. Pedimos, Senhor, que a revelação de Ti mesmo faça-nos a irmos na nova direção que Tu queres que andemos, em nome de Jesus. Ao termos a mente e o propósito, assim que tens a mente e o propósito de nos fazer bem, para que o propósito da nossa criação e redenção se cumpra, oramos que o nosso coração possa seguir em nome de Jesus. Tudo que temos no nosso coração, oramos, Senhor, que dê-nos a graça para deixarmos isso à parte, de modo que a Tua palavra e revelação faça bem em nossas vidas, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos do entendimento, para que possamos contemplar coisas maravilhosas da Tua palavra. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. Lemos a partir de Esther capítulo 2. Estou lendo o verso 7. Esther capítulo 2, verso 7. Este criar Hadassa significa que Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ao olharmos o versículo 7, digo 11, diz: passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. Verso 20. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Há pessoas que têm perguntas a favor da Esther. Como que se casou? Mas esta não é a sessão de revelar e mostrar por que isto aconteceu e aquilo aconteceu. Suficiente para dizer de que Deuteronômio 29, verso 29, revela claramente e apontantemente. Olha para isso, verso 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as revelações são para nós. Há coisas que só pertencem a Deus, ao Senhor nosso Deus, mas as que são reveladas pertencem a nós. Isto que aconteceu foi gravado, está muito claro para nós e para os nossos filhos para sempre. Para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Quando virmos a Esther e tomarmos a história, na área em que tu entendes, de que Esther foi tomada conta, foi criada pelo Mardoqueu, e que eventualmente vimos a providência de Deus, o que Deus fez. Esta parte que tu entendes, deve se perguntar a si mesmo: por que estou aqui na terra? O que foi apontado para fazer?
Quais são as coisas que vão me ajudar para ser o homem, a mulher que Deus me criou para ser, e o Senhor assim que me redimiu também? Como na sua própria vontade se revela na minha vida. Olhando para Esther, obteve favor do rei, porque a revelação vem de Deus, entendas? O favor do homem não pode vir eventualmente para nos colocar no lugar, onde devemos estar ou ocupar na história da redenção. Mas ela obteve favor de Deus. Na linguagem do Novo Testamento dizemos: ela foi salva pela graça, e o nome dela entrou no livro de Deus. Apanhas em toda a Bíblia a Ruth, a mulher, Esther, a mulher. E estes dois nomes foram indicados nas Escrituras. Eu oro que o teu nome entra e permanece no livro da vida em nome de Jesus. Olha a vida dela, não houve nenhuma indicação do pecado com Mardoqueu. Não há indicação de desonra, não há indicação de culpa, não há indicação de mundanismo, não há indicação de transgressão, não há indicação de orgulho, não há indicação de males na vida dela. Sabemos que não pode ser assim, sem pecado, sem culpa, sem mal em toda a tua vida. É gravado isso, excepto que a graça vem na vida de alguém. Sem a conversão verdadeira, sem a salvação genuína, isso literalmente é impossível. Olha a vida dela. A vida dela foi caracterizada pelo ensino. Alguém que é curvável, alguém que se pode endireitar, alguém que pode ser corrigida, alguém que pode ser comandada. Ela era ensinável. A vida dela foi caracterizada pela justiça. Em poucos detalhes da vida dela e a grande exposição da sua vida, vimos a justiça, vimos a humildade. Ainda que ela subiu a uma posição tão alta de rainha na terra, o marido dela, o rei, na jurisdição, nas províncias de 128 províncias, no meio de tudo, a humildade caracterizou a ela. A pessoa que nos levantou, o ensino daquela vida é ensinável, a justiça, a humildade. Não é a pessoa que somente passava, porque tinha uma lição significante para nos ensinar. A vida dela foi caracterizada pela intercessão. Ela podia orar e jejuar. Ela caracterizou-se com o sacrifício. Se eu perecer, pereço. Vimos isso na mente do apóstolo Paulo, que era o grande sentimento e o fardo que os filhos de Israel que sejam salvos. Se ainda fosse possível, pudesse ser cortado por causa do amor do Senhor, que voluntariamente podia ser separado da nação para ser salva. Então, ele tinha o sacrifício pessoal caracterizou a vida de Esther por causa da coragem que ela teve, o controle pessoal que ela teve, a oração respondida que veio e a sabedoria divina que vimos na vida dela, a invisibilidade, não o invisível, mas a invisibilidade, a invencibilidade, e não foi parada, sabendo que a sabedoria de Deus que lhe foi dada salvou toda a nação e salvou a nação para que o povo de Israel, os judeus, não fossem destruídos,
porque Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viria através deles. E também ela veio. A fonte do gozo nacional. Eu oro por ti, que Deus te dê o lugar no mapa, o lugar na nação, o lugar na igreja, e o que Deus te criou para que tu sejas, tu serás em nome de Jesus. Falo a vós hoje no tema que diz: toda a Esther precisa de um Mardoqueu. Toda a Esther precisa de um Mardoqueu. Sim, Deus tem o seu plano, Deus tem a sua vontade, a partir da eternidade, sabido por Deus, de todo o mundo, desde a fundação do mundo. Ele te conheceu, ele sabia que estarias aqui hoje. Nada aconteceu para redimir a Saul por acidente. Não estás aqui por acidente. Deus sabe a teu respeito, Deus sabe o que vai te acontecer, Deus sabe a altura que tu vais subir e chegarás lá em nome de Jesus. Mas como Esther precisava de Mardoqueu, sem pai, sem mãe, sem professor, sem ajudador, mas mesmo assim, tudo que você pensar na vida, tu chegarás lá. Toda a Esther precisa de Mardoqueu. 3 pontos. Número 1. A oportunidade graciosa debaixo do mentor Mardoqueu. Mardoqueu foi o mentor dela. Graciosa oportunidade debaixo do mentor Mardoqueu. Ponto número 2. A grande obediência ao seu ministro Mardoqueu. Mardoqueu, ministro. Ele ministrava a ela. Ela rendeu, não foi forçada. Obediência. Compele a obediência. Pessoas obedientes, relutantes, não. Uma obediência graciosa ao seu Mardoqueu mentor. 3. Há uma obrigação tão alta para nós, deixando a obrigação significante da membresia. O membro da família, o membro da igreja do Deus vivo. Há obrigações que Deus tem colocado perante ti, que deve se endireitar com ela. E essa obrigação está afastada de ti. A obrigação afastada da membresia. Voltamos ao ponto número 1. O que é que tem como número 1? Deus que vos abençoe muito bem. A oportunidade graciosa debaixo do mentor Mardoqueu. Olha o capítulo 2 de novo. Capítulo 2 de Esther, verso 7. Este criara a Hadassa, que é Esther. Este criara a Hadassa, que é Esther. Olha para a última parte do verso 20. Porque Esther cumpria o mandamento de Mardoqueu como quando a criara. Significa que quando era criada com ele, olha para isso, que Mardoqueu criou Esther e Mardoqueu tomou a ela como sua própria filha. Toda a Esther precisa de Mardoqueu.
para a oportunidade para ser criada, discipulado e treinado, pensando em toda a revelação das Escrituras. Todo o órfão precisa de um guia. Esther era uma órfã, não tinha pai, não tinha mãe. E o que seria a sua vida se não houvesse um guia como Mardoqueu? Todo o órfão precisa de um guia. Olhando a tua comunidade, olha a tua volta e olha na igreja. Tu tens visto esses jovens, tu tens lhes perguntado quando vêm, de onde é que eles vêm, seus nomes, seus pais, suas mães. Será que vão à escola? Será que não vão? Por que esses estão assim, são daquela maneira? E se esse é um órfão, todo órfão precisa de um guia. Toda criança, você vê a criança, quando a Esther era criança, toda criança precisa de um tutor. Há muitas crianças que precisam de ajuda, precisam do guia, precisam de como andar. Se alguma coisa se levantar e tu és o tutor, todo o adolescente precisa de um professor. Como um adolescente cresce, algumas vezes os pais não podem controlar, e Deus te deu o treinamento como professor e sabedoria de professor e a compaixão de um professor, e tu queres dedicar-te a ti mesmo para despelir e trazer, para te despedir as trevas e trazer a vida e luz em cada criança. Cada adolescente precisa do professor. Cada pecador precisa de um buscador. Como Jesus Cristo lhe disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Pecadores à nossa volta não sabem como viver suas vidas, vão aqui, vão acolá e caem. Todo pecador precisa de um buscador. Todo o santo precisa do seu pastor. Há pessoas que nasceram de novo, que foram convertidas, algumas vezes estão convertidas, mas estão longe. Algumas vezes são convertidas pelo ensino de outras pessoas que nem conhecem. Então, tornam-se, vêm ao teu encontro. E não é por um acidente que Deus lhes trouxe próximo de ti. Todo o santo precisa do pastor. Todo o membro precisa do ministro. Todo o membro na igreja, vim à igreja, mas ninguém sabe, conhece o meu nome. Venho à igreja, ninguém tem me dito como que estás. Nos dão uma recepção geral, mas ninguém tem procurado saber da minha vida e conhecer de mim. Todo membro precisa de ministro, todo ministro precisa de um mentor. Os que estão pregando, os que dizem eu tenho o Outland, tenho a Bíblia, tenho outras coisas, precisa de um mentor, alguém para olhar a tua vida e dizer: faça desta maneira e faça daquela maneira. E quando tu tens feito daquela maneira e voltar a dizer: eu fiz com sucesso, então ele te treinar de novo. Todo Josué precisa de Moisés. Por causa daquilo que Deus tem colocado em Moisés, que Josué viria. Todo Josué precisa de Moisés. Todo Elias, todo Eliseu precisa do Elias. Sim, o homem era consagrado. Sim, o homem era puxado pelo dia. Quando tivermos as abundâncias do Espírito de Deus sobre sua vida, o que ele devia ter feito? O que podia ter sido se não tivesse permanecido até que aquele último dia, quando Elias disse: agora pede-me o que tu queres, e disse: eu preciso da porção dobrada do teu Espírito. Todo Eliseu precisa de Elias. Todo Apolos precisa de Aquila com Priscila para tomar em conta dele. Ele sabia alguma coisa prontamente, até tinha sido treinado debaixo de uma pessoa que não é menos que o João Batista, mas quando escutou a eles, disseram: este precisa da nossa ajuda, precisa do nosso treinamento, precisa do nosso toque.
Todo o Apolos precisa de um Aquila e Priscila. Todo o Marcos precisa de algum Pedro. Todo crente precisa da Bíblia. Olharmos para toda a Bíblia e vermos todas essas pessoas e voltaremos para nós mesmos. Precisas do Mardoqueu mentor. Eu oro para que o mentor Mardoqueu não fique longe de ti em nome de Jesus. E os teus ministros não olharão para o que tens sido e olharem para o que você tem, que possa ser desenvolvido. Tu virás para render no trono. Algumas pessoas não creem isso. Eu digo, você virás para render no trono em nome de Jesus. Deus fará isso acontecer. O que não vos disse é que todo Timóteo precisa de Apolo. Todo Timóteo precisa de Paulo. Da mesma forma, desde o princípio da Bíblia até o fim da Bíblia, há um homem que torna-se-ia grande que nós, mas não entendia. De todo Lot precisa de algum Abraão. Mas Lot se aceitou de se separar de Abraão e nunca se tornaria o que tornou. Ele conhecia o seu rebanho, perdeu, dizia, o seu rebanho, o seu casamento e algumas das suas filhas, perdeu até a esposa, inclusive a dignidade de ser um pai. Ele perdeu sua chance. Você não perderás a tua chance. Olhemos para este Timóteo. Todo Timóteo precisa de Paulo. Olhamos para 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho. Timóteo, meu amado filho. Olha o verso 5. Ao recordar a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Loide, na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja isto. Timóteo foi criado na casa da sua mãe, e tinha mãe, e a mãe e a sua avó lhe ensinaram a palavra de Deus. Atualmente tornou-se o que se converter antes do Paulo. Capítulo 3, de 15. Capítulo 3, 15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. O que tua mãe te ensinou e tua avó te ensinou, te trouxe a salvação. Então, daí que pode entender que precisa. Timóteo não foi convertido através do ministério de Paulo, mas ainda com isso disse: meu amado filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, estou lendo o verso 1. Capítulo 16, 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo. Prontamente era seguidor de Jesus Cristo. Um certo discípulo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Prontamente ela crente, era filho de Deus, e o apóstolo Paulo não lhe encontrou nesse estado, mas o pai era um grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ele, este convertido, este crente, este bem falado, o Filho de Deus, este
quis que este fosse com eles, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Estão a ver isso? Ele espiritualmente adotou-o como filho na fé. Outros trabalharam e lhe mostraram o caminho do Senhor. Mas, quer que o Paulo refere a Timóteo, não disse: tu sabes, querido crente, tudo isso. Ele lhe chamou filho. 2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1. Estou lendo o verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. A Timóteo, meu amado filho. Olha, capítulo 3, 10. Capítulo 3, 10. Timóteo não diria: não, eu não sou teu filho, não me clama como teu filho, eu conheci o Senhor antes de me encontrar contigo, eu nasci de novo antes de me encontrar contigo, eu era discípulo antes de me encontrar contigo, eu era útil e proveitoso antes de me encontrar contigo, e tu tens um bom testemunho de mim. Não, ele aceitou. Ele é o meu mentor, ele é o meu ministro, ele é o meu professor, ele é o meu pastor, porque me chama filho, e isso para ser filho na fé do apóstolo Paulo. Capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Capítulo 10, versículo 10 de 2 Timóteo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Há uma coisa a saber, há uma coisa que é conhecer bem a doutrina: modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Como vai te livrar também? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão, homens corrompidos e enganadores, homens pecaminosos e enganadores, pessoas duras, homens duros como enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Olha para isso, verso 14. Tu, porém, permanece, mas tu permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O apóstolo Paulo era o professor, ministro, pastor, o mentor de Timóteo. O que tornou-se o Timóteo? O que seria o Timóteo sem o encorajamento, sem o completamento desta nova pessoa? Era capaz de alcançar e ser o que foi por causa do mentor e o ensino e treinamento e o completamento vindo do mentor Paulo. Olhamos para Filipenses capítulo 2. Em Filipenses capítulo 2, estou lendo o verso 19. Filipenses 2, verso 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. O que diz? Havia de enviar a Timóteo a Filipos. Queria ter um relatório certo,
um bom relatório, precisava de alguém que seria fiel, transparente, quem iria lá e trazer de volta um relatório que não é modificado, um relatório que não é editado, um relatório que seria verdadeiro à situação em Filipos, verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu. Outras pessoas buscam seus próprios interesses, suas próprias vantagens, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ele serviu no Evangelho como filho ao Pai. Ele serviu comigo e continua servindo no Evangelho. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4. Lemos o verso 16. 1 Coríntios 4, 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Dizia aos coríntios: sedes imitadores de mim. As coisas que pareciam impossíveis, deixa-me que eu vos mostre um exemplo no verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Ele sabe que eu ensino em todos os lugares, em cada igreja. Como é que ele sabe? Estava com Paulo em todos os lugares e em todas as igrejas. E Paulo podia ter a confiança de enviá-lo, ir e representar a ele: ora, que serás tal filho, tal filha, na fé em nome de Jesus. 1 Coríntios 16, lemos verso 10. Capítulo 16, verso 10. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco. Escutem isso, porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. Não é diferente? Não viram diferença entre ele e Paulo? Porque tinha aceitado o treinamento, recebeu o treinamento, e o treinamento transformou sua vida para o melhor. O ensino salvará, o treinamento que recebeu irá transformar e te fará para o melhor em nome de Jesus. Esther reconheceu a sua oportunidade graciosa, não pelo mérito, não tinha nada que deu a Mardoqueu, para Mardoqueu chamar ou dar a sua própria vida para o treinamento da Esther. E não havia nada que foi dado, que enviou para o seu mentor Mardoqueu. Ele recebeu o privilégio e a oportunidade que muitos de nós possam perder. Não irás perder a tua chance. Ponto número 2. A grande obediência ao seu Mardoqueu ministro. A grande obediência ao seu mentor, ministro Mardoqueu. Viemos a Esther, capítulo 2, verso 20. Esther não tinha revelado a sua parentela, como Mardoqueu lhe tinha ordenado.
porque Esther cumpria o mandamento de Mardoqueu como quando a criara. Vimos a obediência de Esther não era uma obediência assim vagarosa. Me disse para fazer aquilo de novo. Não entendi que quando não sabe que eu sou mais adolescente e iria alcançar a idade de casar, não estava a entender que eu serei casado para o império do rei, não estava entendendo que seria rainha, mas não dizia, não diga isso, não vai para ali, não toca isto, não usa isto. Mardoqueu veio, já cheguei a uma idade, não, nem por pouco, ele não tinha uma obediência assim, não tinha uma obediência completa, que ok, por causa da sua estatura, não sei o que vai fazer, talvez se ele fazer isso para mim, nenhuma coisa, não era de um serviço de vista. Há pessoas que darão serviço à vista na obediência, não a Esther. Não era uma obediência temporária, como era antes de sair de casa, depois de casar, assim é agora. E se fosse neste tempo, não era uma obediência seletiva. Ok, posso falar, posso buscar. Eu escolherei o que fazer, escolherei outras que não vou fazer. Eu serei uma pessoa da minha mente. Eu te ouço. Penso que não vou levar tudo. Eu vou selecionar. Não era uma obediência seletiva. Não era uma obediência deceptiva. Há pessoas que enganam na sua obediência atualmente. Olham para alguma coisa. Eu sou tão cuidadoso, tal como é, antes de alcançar o que está à procura. E toda obediência que manifestam nesse tempo é deceptivo. É para empurrar o homem e pensar que eu sou bom rapaz, sou uma boa menina, e tiver o que quer. Depois disso, vão abandonar. Não tinha uma obediência pessoal, pensando somente por si. O meu ganho, o meu proveito, o que eu vou alcançar, e por causa disso, a obediência era graciosa na sua obediência. A obediência da Esther era do coração. Você vai se alegrar como professor com uma pessoa igual. Você se alegrará como um mentor de uma pessoa igual. A obediência dela era abençoada e também agradável. Sua atitude, sua disposição, a sua coragem, a sua conduta, a sua obediência em tudo era pleasante e agradável. A obediência dela era ensinável e agradável. Olha para este Mardoqueu. Não vejo nenhum outro filho que podia ficar com ele, ou sua filha, não tendo nenhuma filha. Não vejo nenhuma indicação disso. O homem despendeu a si mesmo sem contar o custo e sem se sentir triste. Eu não tenho filho de mim mesmo, não tenho uma filha pessoal ou biológica, porque Esther era ensinável, agradável. Ela disse: um homem como este, eu preciso de obedecê-lo. Ela tinha uma obediência pura e purificada. Entende? Esther era tão bela e bonita e formosa. Esther era de bom parecer. E Deus lhe deu uma beleza tal a Esther, mas com isso não colocou nenhuma tentação a Mardoqueu. Mardoqueu
nunca viu nenhuma coisa nela que lhe faria orar, dizer, oh Deus, salve-me desta tentação, não me deixa ser vítima a esta vida moral por causa da beleza da Esther bela. A sua obediência não fez a ela se expor a Mardoqueu. Ela era de obediência pura e purificada. De novo, Esther, ela tinha uma obediência total, completa e constante. A pessoa que nunca se cansa da obediência, ela tomou obediência como a carreira duradoura. E se eu puder fazer outra coisa, se eu não puder fazer outra coisa, isto é o que fazer. E com isso ela chegou ao trono e encontrou-se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor, Jesus, é o nosso Senhor, e se colocamos nossa obediência, todo ele assim, agradável e ensinável, pura e purificada, constante e completa, irá te levantar para o trono em nome de Jesus. A obediência dela era própria e pronta, era pronta e própria. E eu fiz o suficiente. Mardoqueu nunca fez nenhuma, não viu nenhuma coisa que Esther fez imprópria. A obediência dela era pronta e própria, com oração, e a obediência dela é escritural e sacrificial. Eu oro que Deus me dê a mim e te dê a ti uma obediência real em nome de Jesus. Quando tu dizes, vai se fechar, a sua mãe é morta, o teu pastor, como é que tu vieste ao Senhor? Já foi também. Mas quem é o teu mentor agora? Ficamos surpresos que nem passa um mês que lia e aprendia de John Wesley todas as mensagens gravadas, e as pessoas que seguiram a ele até esta semana que terminou ontem continuam escutando, continuam a ser treinado, mentorado com tais pessoas que conhecem o Senhor. É o que te dá a frescura. É por isso que tu permaneces constantemente e cometido. Deus não te separará do teu mentor. O teu mentor ainda está vivo. Deus não te separará do teu Mardoqueu. Ainda que Mardoqueu não tenha chegado ao trono, tu chegarás onde Mardoqueu não chegou, em nome de Jesus. Olha para isto. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nossos filhos não se desviarão do caminho da justiça. Olhemos, isso é muito importante. Provérbios 1. Estou lendo o verso 7. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. O pai ainda está vivo, e o teu pai tem sido um cristão. Grande oportunidade que tu tens. Ouça as instruções do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Respeita a tua mãe. Honra o teu pai, honra a tua mãe. E tenha tal respeito ao pai e à mãe. Quando eles disserem, este é o caminho para andar, não dirás no teu coração, um homem tão velho, eu ser uma mulher não educada, não age mais desta maneira. Nosso filho, nossos amigos não apreciam isso. Tu não irás ao extremo em nome de Jesus. Verso 10. Filho meu, se os pecadores com blandice
te quiserem tentar, não consintas. Respeita o teu pai mais do que aqueles pecadores de fora que andam à volta na comunidade em nome de Jesus. E se disser, venha conosco, se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, expiemos sem razão o inocente, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo, lançarás a tua sorte entre nós, temos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Não irás se juntar a eles. Capítulo 3, 10. Capítulo 3, 10. Diz, no capítulo 3, deixa-me que eu comece no verso 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Sabe, pessoas, nossos amigos, nossos filhos, outros nossos filhos e filhas, fazem-lhes voltarem atrás quando o pai corrige o filho ou a filha, a mãe corrige o filho ou a filha. Tua mãe não te ama, teu pai não te ama, será que não olha para isso? Não vai para ali, não se ajunte com essas pessoas. Não quero que tu vejas o rego da sua vida. Aqueles sim te amam. Por quê? O verso 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Disponível para ser instruído, pede à mamãe, pede ao pai. O que queres que eu faça? Tomo esta decisão. Não quero entrar na discussão, mas isso é obrigatório. Isso é o que vão fazer. Estás a pensar que é melhor para mim que eu vá ou não ir? E o pai dizer, o que é que tu queres fazer, papá? Eu tenho estado neste mundo antes de você. Mesmo as coisas que vão me ajudar e as coisas vão ruinar a minha vida, me diga, eu seguirei. Ora, que Deus te dê um coração igual. Escutai, filhos, suas instruções dos vossos pais, e atentai para buscar o entendimento, e vos dará e adquirir conhecimento, porque melhor é não abandonar o Senhor. Porque eu era do meu pai, e eu era bem nos olhos do meu pai. Ele me ensinou também. Um coração ensinável. Meu pai me ensinou também. Ser ensinável. O meu pai no Senhor me ensinou também ser ensinável. Meu mentor, meu ministro, meu pastor me ensinou também. E me disse que o teu coração retenha minhas palavras, guarda os mandamentos e viva. Tu viverás. Provérbios 5, 7. Provérbios 5, 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Não adiam a obediência, escutai-me agora. Ouvis-me e não vos desvieis das palavras da minha boca. O que é que eu vos digo? Verso 8. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta
da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Voltemos para Esther. Se Esther foi dada a sua flor, se deu a si mesma, a rapaz das estradas, para aqueles que dormem debaixo da ponte, para aqueles que não estão debaixo do controle dos seus pais e mães, e a bondade que originou-se no seu coração como menina, isso lhe daria fora, mas era tempo de chegar ao trono. Será que ela chegou ao trono? Me digam. Não farás nenhuma coisa hoje que removerá o trono de ti amanhã. O Senhor vigiará por ti, e o Senhor não te deixará no momento da perturbação, no momento da pressão, enquanto aqueles rapazes, aquelas meninas querem se expor a ti, e quando perguntarem, como Delila perguntou a Sansão, eventualmente, alguma coisa, Sansão estava cansado, disse que ok, a informação que você quer é assim. Ele perdeu seus olhos. Tu não perderás os teus olhos, não perderás a tua revelação, não perderás a tua visão. E o que Deus te apontou para ser na vida, eu ainda vou me alegrar no tempo vindouro, quando te ver lá no topo, em nome de Jesus. Capítulo 6, 20. Provérbios 6, 20. Filho meu, guarda os mandamentos do teu pai, e não abandonas a lei da tua mãe. Amar continua no teu coração, ata-os no teu pescoço. Quando tu saíres, não estarás em vão. Queres ir a dormir, te guardará. E quando estás acordado, falará contigo. Porque os mandamentos são luz. Os mandamentos são luz. E a lei é suave. E a repreensão das suas instruções é o caminho da vida. Assim vais à escola, filho, filha, discutindo ou conversando com outros colegas da escola, quer têm sido companheiros da estrada, estão voltando da escola, estão falando, e ela pergunta, o que vais fazer agora? Assim voltas a casa, a mamãe está a me esperar, papai está a me esperar, sabe, eu tenho na mente, eu quando chegar em casa não vou pensar assim, não. Você já é da escola secundária. Alguém que te diz, você vai fazer o que não faz, mandamentos. Eu estou livre. O que é que significa estar livre? Eu ainda não cheguei em casa, mas vou a outro lugar, vou onde eu quero. E quando estiver com fome e não tiver comida na casa do meu amigo, então voltarei para casa. E voltar para casa às 9, às 10, o que é que o papai vai dizer? O que é que a tua mãe vai dizer? Nada. Somente vão preparar comida e eu comer. Até se alegram, ficam alegres que eu voltei para casa. Eu podia continuar fora. Pergunta, o que é? Essa é a liberdade? Isso não é liberdade. É um suicídio gradual. E eu não seria assim. Verso 23. Os mandamentos são suaves. A palavra, o mundo são trevas. Não podem ver o caminho. São os mandamentos que mostram a luz do mau caminho. E a lei é a luz. E as repressões da correção são o caminho da vida. Para te guardar da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura,
nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta, se o homem chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida, ninguém irá destruir a tua vida. Ainda que procurem a tua vida, não vão te apanhar. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimam? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimam os seus pés? Assim será o que entra a mulher do seu próximo. Toda pessoa que lhe tocar não ficará inocente. Dou graças a Deus, eu vou permanecer inocente. Falo de mim mesmo, igreja, eu permanecerei inocente. O sangue de Jesus Cristo que te lava, ficares mais alto do que a neve em nome de Jesus. Capítulo 7, 24. Capítulo 7, 24. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não desviem os vossos olhos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou. Há outras pessoas que são tão orgulhosas, uma confiança pessoal. Eu posso ir até onde quiser. Tudo que eu vejo, tudo que eu penso, posso me restringir. Posso ir até o ponto que eu quiser. E se essas pessoas que têm a confiança pessoal, prontamente cairão, tu não cairás. Porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Veja isto. Homens fortes foram mortos por ela. Caminhos de sepultura é a sua casa. A sua casa é o caminho de quê? Da sepultura, os quais descem às câmaras da morte. Não irei lá. Eu disse, eu não irei lá. Não irás lá em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. A obrigação graciosa da membresia significante. Olha para Esther 2. Esther 2. Estamos lendo aqui 21. Esther capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Aqui alguma coisa que Deus espera a cada santo de Deus, a cada ministro de Deus, a cada membro no corpo de Cristo, para ser vigilante. E isto é uma obrigação. Aqui está o Mardoqueu. Estava assentado na porta, ouviu 2 dos servos do rei e planificando como subiriam ao rei e matarem o rei.
e o destruir. Quando Mardoqueu ouviu, ele não disse: não é meu negócio, aqui são os homens da segurança, e eu não sou homem da segurança, eu tenho o meu posto aqui na porta, tudo que eles estão a planificar, tudo que estão a projetar, eu selo a minha boca. Não é de mim que ouvirão. Sabe, há aqueles que fazem males, e quando fazem males, olham à volta e dizem: você és o guarda, você é o carregador das notícias, você, tudo que tu ouvires, a tua boca não calará. Diz: aham, isto agora, vai e diga. Vês isto agora, vai e reporta. Vês isto agora, vai e expõe. Eu vou me lidar contigo. Então, esses que fazem isso lá fora, ainda que ninguém lhes conhece, eles não sabem que eu vou me lidar com eles. Eu não serei aquele que espalha as notícias na igreja. Vamos te mandar embora da igreja, não te veremos jamais por causa disso agora. Então, a obrigação que Deus dá a cada membro, que vendo o mal, não irá deixar que o mal tome raiz na igreja, mas cada um está se calando. Ainda alguns pregadores estão se calando. Houve alguma coisa que está a acontecer lá, uma má notícia que vai corromper e destruir todos os outros ovos. Não tem coragem e coração de se levantar e falar contra o mal. Eu oro que esta obrigação vai voltar no teu coração, no nosso coração, e se veres algum mal, não te calarás. Não te calarás. Não estarás ao lado de malfeitores em nome de Jesus. 1 Coríntios 1, 11. 1 Coríntios 1, verso 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. Ele disse: eu não vi, disse que foi contado que pelos da casa da família de Chloe que isto é o que está a acontecer entre vós e entre vós, e não é bom. Ele corrigiu. Eu oro que fará o bom Filho de Deus em nome de Jesus. Capítulo 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição, pessoas não se calarão. Disse: isto é mau, isto é mau, isto é roto. Foi reportado que havia prostituição entre eles, tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Que alguém tenha a mulher do seu pai. Falavam em línguas, iam atrás dos dons do Espírito, eram ativos no exercício dos dons espirituais, mas a obrigação de reportar, a obrigação de lavagem estava fora deles. 1 Coríntios 11, capítulo 11, 18 e 19. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós, eu ouço, membros da igreja, vieram me reportar a mim. Eu ouvi que entre vós há dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são
sinceros se manifestem entre vós. Há uma coisa é ouvir e outra coisa de o pastor, o ministro, ter a coragem de fazer alguma coisa a respeito disso. Se tu és pastor e ouves, o relatório vem a ti que há uma rotina, há uma infidelidade, efeminado às práticas, Deus que te dê a coragem de purificar a igreja. Coragem. A coragem. Nossos pastores serão corajosos em nome de Jesus. Terás a coragem. Eu terei a coragem. Eu terei a coragem. Que Deus te dê a coragem em nome de Jesus. Se alguém não tem coragem, mas o relatório é dado, ele se admira, isto aconteceu numa igreja local, ele não tem a coragem. 1 Samuel 2, 22. 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho. Não há nenhuma coisa ser velho, mas ainda velho, continua. A sua espinha dorsal não está ainda encurvada, ainda está firme. Seus olhos tornam-se tão quase cegos. Seu coração torna-se insensível. Não pode lidar-se com o mal jamais. Agora, era Eli já muito velho e ouviu tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Imagine como é que a vida tornou-se. Quão fraco era o Eli. Já nem faziam no secreto, faziam isso até a porta do templo da tenda da congregação. Como? Quando vinham na preparação do sábado para render um serviço no dia de sábado. E ali mesmo, depois de ensaios que diziam que vamos render o culto no dia de sábado, mesmo ali na porta, faziam males com as mulheres. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço, sua voz era fraca, não há fortaleza, não há coragem, não há luta dentro dele, não há fogo contra a corrupção. Eu ouço de todo este povo os vossos malfeitos. Não, filhos meus, quando dizes não, está a pedir desculpas. Não, é verdade. Papai está a falar verdade. Não está a falar mentira. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que hoje fazeis transgredir o povo do Senhor. Não somente pecam, estão fazendo o povo de Deus a pecar. Olha o 27, no verso 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi de entre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Verso 29. Porque dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras aos teus filhos mais do que a mim. Há pessoas honram
membros pecadores do que Deus. Honram esses maus, apostatados, rotos membros do que Deus. Precisamos deles. E se mandarmos todos a gente embora, e se disciplinarmos cada um que comete fornicação, cada um que comete adultério, cada um que rouba, cada um que vai aos possíveis, e se repreendermos a cada um, quem vai permanecer? Porque teu filho, porque tua filha? E o Senhor diz, por que honras tu mais a eles acima de mim, para te fazer para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, me digam. Porém, agora, diz o Senhor, o que ele disse? Longe de mim não há segurança eterna. Longe de mim. Se continuarem a fazer o mal, não há como continuar a fazer mal e continuar a permanecer, porque a tua vida não me honra, a tua família não me honra. Corrupção já tomou o melhor lugar de ti. Longe de mim, eu oro que que o Senhor não te lance fora dele. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, 32. Conhecendo o julgamento de Deus, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Há pessoas que se associam com os que cometem pecado, e os que estão apostatados, os que são rotos entre os dentro de um cesto tem um ovo podre, e diz, ok, eles estão debaixo da sua sombria, da sua guarda-chuva, diz, eu ouvi que tu fizeste isto, eu ouvi que fizeste aquilo. Esse é o caminho do inferno. As pessoas que lhes encobrem debaixo da sombrinha da parcialidade dizem, aqueles vão ao inferno, mas vamos deixá-la no coro. Ainda que este está naquelas condições, deixamos no meio da segurança. Ainda que tem aquele problema, vamos deixar no meio dos professores. Não lhe toca, não lhe toca. Estamos a juntar, estamos a compartilhar os seus pecados. Tudo o que aconteceu com eles depois de algum tempo, quando forem ao outro lado, isso é entre eles e Deus, mas lhes deixe. E essas pessoas sabem que é errado fazer mal, sabem a justiça de Deus, mas encobre e tem prazer neles. E tem prazer com o que os fazem mal. Não estarei no meio deles. Eu não estarei no meio deles. E tu não irás encobrir nenhum mal em nome de Jesus. Porque as pessoas, você ama as pessoas e expôs, de modo que não possam perecer e ir ao inferno. Olhamos para Efésios 5, 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Devem condenar. Há pessoas que não há posição de repreender nenhum mal feito, não há coragem, não há espinha dorsal, não tem a sinceridade e transparência, não tem o amor e a convicção da santidade, para quando ver alguém do mal, ele repreender e trazer a justiça. Você não será assim. 1 Timóteo 5, 22. 1 Timóteo 5, verso 22. Diz, no verso 22, a ninguém ponhas
precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Quando tu lhes encobre, vocês participando dos seus pecados. Quando você se ajunta aos pecados deles e não lhes reporta, vocês praticando os seus pecados. Você está a lhes encorajar, está a lhes dizendo, ainda que eu sei, continue, façam o que querem, de mim não ouvirão. Não estás a cumprir a tua obrigação, porque dizes, não seres participante dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro, tu serás puro. Eu serei puro. Permanecerei puro. Nada vai apagar a tua puridade em nome de Jesus. Voltemos para Esther, capítulo 2, Esther, capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu. Isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber a rainha Esther, e Esther, normalmente, tudo o que ouvir de Mardoqueu, imediatamente e prontamente agiria nisso. Estarás nessa mente, estarás nesse coração, de que tudo quanto ouvires do teu pastor aqui, o Mardoqueu, o mentor, o ministro, pastor, agirás a isso imediatamente em nome de Jesus. Isso não era Mardoqueu. Foi contar a Esther, e Esther inquiriu ao rei, e veio. Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu: dá honra a quem pertence a honra, e respeito. Não diga, eu não sou nesse negócio, esse é Mardoqueu que encontrou. E quando a posição foi colocada, inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Pareceu que toda a gente esqueceu, mas estava escrito: tuas boas obras estarão escritas, teus bons feitos não serão esquecidos. Ainda que pareceu que estava esquecido, mas o problema veio a Mardoqueu. E quando não se encurvou a Amã, é porque Amã estava zangado, estava furioso, disse: eu vou me lidar com ele. Ele soube que era um judeu, não somente ele, eu irei me lidar com todos os judeus. E Amã foi a um banquete, e no banquete lá era bom, e voltando, e Mardoqueu viu de novo a Mardoqueu parado no lugar onde costumava estar. E tu estarás no teu posto sempre. E disse: já chega, eu vou me lidar com este Mardoqueu. E contou aos seus amigos e esposa, e a mulher lhe disse: o que é isso? Faça uma forca. E o enforca naquela forca. Disse: vai, diga ao rei. Quando o homem se levantou de manhã, lhe disse: então, disse: livra-se dele, ninguém vai se livrar de ti.
tudo o que o Senhor apontou para tu fazeres na vida, tu farás em nome de Jesus. Na igreja, tudo o que Deus apontou, tu farás. No corpo de Cristo, tudo o que Deus te colocou para fazer, tu farás. E as tuas boas obras estarão nas crônicas escritas em nome de Jesus. Volte agora. Capítulo 6 de Esther. 1. Capítulo 6 de Esther, verso 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra, dignidade e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez, mas tu não serás esquecido. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu. É impossível. Ninguém vai te enforcar. Ninguém vai te matar. Não morrerás antes do teu tempo. Tuas boas obras irão te seguir em nome de Jesus. Veio para dizer ao rei para que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, e o rei lhe disse, o rei não lhe deixou para trazer o mau relato que queria fazer ao Amã. E porque Deus não deixará que o Amã fale. Irá selar as suas bocas. A boa intenção e plano que quer que tu leves não será o plano de más intenções que querem fazer, não tornar-se-á real. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se o vestido de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O Senhor te honrará privadamente, publicamente, na cidade, neste país. O Senhor, a graciosa honra que Ele tem de ti, Ele te dará. No verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim. Olha para isso.
Faze assim para com teus inimigos irão se encurvar diante de ti. Faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E tomou Amã o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei sagrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou, correndo à sua casa, anojado. Ele tinha sido vencido, tal como teus inimigos serão vencidos. E coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás perante ele. Certamente cairás perante ele. Certamente cairão perante ti. Mardoqueu teve alguma coisa boa no relato, que o rei olhou para aquele relato, é da como a promoção veio a Mardoqueu. Tens que ter alguma coisa boa do relatório. Tu vês algum mal a acontecer, reporta. A apostasia a acontecer, vá a eles, restaura-os, ajuda-os a parar. Estão a desonrar ao Senhor e tragam glória ao Senhor, e virá as memórias, e virá a tua promoção. E no dia da tua coroação, no dia da tua exaltação, todo o bem que tenhas feito virá publicamente para o resto do mundo ver. Eu te verei quando és promovido. Eu te verei quando és honrado. Eu te verei no dia da tua exaltação. Então, viu? Faça o bem. Exponha o mal agora. Deus está quase para te promover. Levanta-te e diga ao Senhor, levanta-te e diga ao Senhor: Senhor, toda a Esther precisa algum Mardoqueu, todo Eliseu precisa de Elias, todo membro precisa do ministro, precisam de mim, precisa da palavra que vos falo hoje. Leva isso ao Deus em oração e deixa que Deus te faça uma Esther como Mardoqueu, e a obra de Deus que Deus nos deu como obrigação irá prosperar em todas as nossas mãos. Abra a tua boca e fala com o Senhor.